para ouvir. Glória. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. O pastor Orlando, que abriu a oportunidade através da vida do... Graças a Deus, porque trouxe de um lugar longe, cidade distante, na nuvem, para estar aqui essa noite, para ministrar para vocês uma palavra do céu. Eu quero, antes de iniciar, apresentar o material que Deus proporcionou, a revelação. Esse material são alguns livros que Deus colocou em nosso coração para estar compartilhando com os irmãos. Pequenos grupos, a Igreja nas Casas, é um livro que eu fiz voltado para igrejas que trabalham com células ou pequenos grupos ou grupos de convívio, e aqui ensina passo a passo, e além de proporcionar algumas lições para ministrar o estudo nas casas. Um outro livro que Deus nos deu foi Meu Mundo à Parte, Asperger. Tem 2 volumes. Por que desse livro? Vocês devem estar perguntando. Eu tenho a síndrome de Asperger, foi diagnosticado há um ano e meio atrás, transtorno do espectro autista. E devido a esse transtorno, eu fui afligido a vida inteira por dificuldades que só um autista sabe como é. Aí vocês perguntam assim, mas como é que esse camarada é autista e é pastor e é escritor e consegue pregar e falar em público e fazer todas essas coisas? Esse é o milagre de Deus, queridos. Essa é a graça de Deus na minha vida. Um autista pregando para vocês essa noite. Eu escrevi outro também, vocês vão achar graça do título, Boca de Caçapa, Convertendo a Língua. Esse livro aqui é tremendo para aprender a usar a língua como uma ferramenta do céu, para proporcionar aquilo que vocês desejam e não aquilo que vocês querem tirar da vida de vocês. Um outro livro que Deus nos deu também é Um Lugar em Deus para Viver. Esse livro aqui fala do tempo de Deus, das estações de Deus. Eu vou dar uma palhinha para vocês hoje a respeito desse assunto, do tempo de Deus, as estações do céu. E esse daqui foi feito um livro que a gente fez para líderes. Líder é herança. A herança é para os filhos. Esse livro fala de paternidade, fala de liderar com a sabedoria da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias, por gentileza, ou ligassem suas Bíblias, aqueles que estão com o celular. Em 2 Samuel, capítulo 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Aleluia. Ninguém é maior do que você, Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Ministra aos nossos corações palavras de sabedoria, palavras de discernimento, em o nome de Jesus. Diz assim a palavra: decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Mantenha aberto aí agora no versículo 14 e 15. Capítulo 11, versículo 14 e 15. Diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. No mesmo capítulo, ainda no versículo 27 apenas, disse assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém. A palavra para essa noite, queridos, é que, em concordância com o elo dessa campanha, derrubando as muralhas, derrubando as barreiras,
Eu poderia trazer uma palavra lá de Josué capítulo 6 e falar sobre as barreiras de Jericó, as muralhas de Jericó. Mas as muralhas de Jericó, queridos, elas só caíram por causa de um decreto do céu. Deus decretou para Josué e disse assim: vou entregar Jericó em tuas mãos, portanto, fazei da forma que eu vou ordenar, porque Deus trabalha com tudo no tempo e no modo dele. E uma vez que ele estabeleceu o tempo e o modo dele, ele disse assim: Josué, tira chifres de carneiro, dê para os sacerdotes 7 chifres, manda eles irem adiante da arca e deem 7 voltas em torno da cidade, e as muralhas vão cair. Quando Deus deu esse comando para Josué, ele estava dando o tempo e o modo dele agir na vida de Josué e daquele povo hebreu, para que tomassem posse da terra prometida, da terra da promessa de Canaã. A primeira cidade era Jericó, aquela cidade pertencia a Deus. Então tem um tempo e um modo de Deus para realizar a conquista daquilo que Deus estabeleceu como algo dele. Então você é uma conquista de Deus, e Ele estabeleceu as conquistas para a sua vida, os sonhos que você deveria sonhar, e aquilo que você deveria empreender para a sua vida, para alcançar estes sonhos. Mas existe um tempo e um modo de Deus para alcançar essas coisas. Mas no texto que nós lemos ali, está falando que Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra, permaneceu no palácio real. Sabe o que está dizendo, queridos? Traduzindo em miúdos para nós, que entrou a estação de guerra, entrou a estação da batalha espiritual. Mas Davi não discerniu o tempo, a estação que Deus estava estabelecendo para aquele povo, para ele, para a vida dele como rei. E ele ficou em casa no tempo que ele deveria sair para guerrear com os outros reis. E sabe o que aconteceu? Ele cai com Batseba, tem um filho com ela, envia seu esposo para morrer na frente de batalha. Urias vai, é assassinado naquele lugar, e o sangue de Urias cai sobre a vida de Davi. Isso concedeu para ele e para a família dele uma maldição, que a espada nunca se apartou da casa de Davi por causa dessa questão. Então, quando nós não discernimos a estação de Deus, o tempo de Deus para as nossas vidas, o que é que nós alcançamos? Maldição. Muitas das vezes nós mesmos levantamos as muralhas que nós queremos derrubar, e nós dizemos assim: ah, Deus, me dá sabedoria para derrubar essas muralhas. Eu quero jogar por terra todas essas barreiras que me impedem de alcançar aquilo que eu tenho sonhado, aquilo que o Senhor já tem me dado como promessa. E nós temos muitas promessas de Deus que nós recebemos todos os dias. E Deus nos diz assim: olha, farei de você um pescador de almas, farei de você um doutor, você vai ser um engenheiro, vai ser um médico, um advogado, você vai ser isso, aquilo, outro, e Deus vai te levantar ministerialmente, você vai ser um pastor, um levita. E há uma diversidade de chamado na vida de cada um de nós. Sabe o que acontece? Nós começamos a erguer as barreiras da sabotagem almática. Nossa alma tem uma tendência a nos sabotar. Isso é uma tendência carnal e almática, porque nós perdemos a ordem espiritual do espírito, alma e corpo, a tricotomia na qual Deus nos criou. E a gente perde de vista essa tricotomia e começamos a funcionar invertidos, onde a alma fala mais alto, em seguida a carne fala mais alto, e o espírito é subjugado numa situação em que ele não pode operar alinhado com o céu, e as coisas lá do alto não podem se manifestar na terra. A pergunta que não quer calar nessa noite é: pastor, como é que a gente faz para criar um realinhamento com o céu e retornar o nosso coração para a posição original? Porque Deus só trabalha com coisas originais. Muitas vezes Deus vai nos levar para lugares de onde nós saímos, vai nos fazer voltar para a posição original. Então nós vamos ter que voltar para alguns lugares onde nós caímos, onde nós deixamos algumas coisas mal resolvidas, para remir algumas coisas, para estabelecer em Deus aquilo que Ele preparou para nós. Precisamos aprender a entrar nesses lugares em Deus, de discernimento do tempo e do modo de Deus, para alcançar a promessa de Deus. Uma geração que não discerne a estação do céu, ela está fadada ao fracasso, e as barreiras que são geradas diante dessas pessoas são intransponíveis. A única forma é voltar nesses lugares onde você perdeu de vista a promessa de Deus, você perdeu de vista aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E nesses lugares
conquistar, através de remissão, o seu direito, a sua herança em Deus. Ah, pastor, mas como é que é isso? Como é que essa coisa, como é que tudo isso vai acontecer em minha vida? Eu tenho tantos sonhos, tantos projetos, tantas coisas que eu gostaria de realizar. Olha, sempre que alguém me pergunta algo dessa forma, eu penso assim: a pergunta não é como você vai fazer, é como você vai deixar de fazer aquilo que te impede de alcançar a promessa de Deus. Sabe o que é alcançar em Deus santidade? Nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós estamos em busca da santidade, porque a santidade nada mais é do que a liberdade seguido de responsabilidade. Uma pessoa santa, ela é livre no Senhor, mas ela tem um zelo, uma responsabilidade de saber que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Uma vez que a santidade se torna liberdade sem responsabilidade, se torna religiosidade. E sabe o que a religiosidade vai causar na sua vida? Uma barreira espiritual. A religiosidade vai fazer você tapar com uma capa de santidade aquilo que é profano. Então nós vemos muitas pessoas nesses dias com a aparência exterior de homens e mulheres de Deus, mas interiormente não conhece a Deus. Interiormente não tem uma vida com Deus, não está entrando em lugares em Deus para discernir o coração do Pai. E nós fomos a geração que foi chamada para discernir o coração de Deus, queridos. Sabe por quê? Porque nós fomos a geração mais privilegiada com conhecimento, com informação acerca da vontade de Deus. A Bíblia nunca foi tão esmiuçada como nesses dias. Para alcançar a unção, o empoderamento que nós temos buscado nesses dias, nós carecemos de nos colocar à disposição de Deus e obedecer como Josué. Aleluia. Uma vez que Josué chega naquele ponto do Rio Jordão, que Deus fala: atravessa o rio e faz conforme eu mandei, as muralhas vão cair, eu vou entregar Jericó em tuas mãos, vou te entregar para você me devolver. É igual a pastora falou agora há pouco, Deus vai te dar 100% para você devolver 10% para Ele. Esses dias eu falava lá no Ministério Campos de Trigo, pastora, e eu explicava acerca do dízimo, e a pastora falou de uma forma muito sábia aqui essa noite. E eu falava assim: irmãos, o dízimo é um tributo de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O dízimo, se você não entrega para Deus, alguém vai tributar você. E se não é Deus que está tributando, quem é? Você vai deixar a farmácia tributar você? Você vai deixar um acidente tributar você? Os problemas, as perseguições da vida roubarem você? Satanás colocar barreiras para te roubar as promessas de Deus para a sua vida financeira? Ou você vai tributar para aquele que é digno? Aquele que é digno de receber tributo. Então, essa é uma questão de discernir a palavra de Deus, queridos. Muitas coisas que nós não fazemos no reino de Deus, a gente acaba fazendo fora do reino de Deus. E só tem dois reinos: ou servimos a Deus, ou servimos a Satanás. E o inimigo está com a boca aberta, esperando aqueles que estão dispostos a deixar de servir a Deus. Não precisa somente você servir a Satanás sem intenção. Basta você deixar de servir a Deus. Olha o que diz a palavra lá em Lucas, capítulo 12, versículo 54. Quem quiser abrir, pode abrir. Lucas 12, 54. Diz assim a palavra: disse também às multidões, do 54 em diante: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizei que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? Só até aqui por enquanto. E a palavra nos chama de hipócritas, porque nós conseguimos discernir o tempo e a estação física. Olha, está nublado, vai chover. O tempo está aberto, o sol vai rachar. E aí, a estação espiritual está se movendo de uma forma poderosa em nossas vidas, mas nós estamos tão presos na horizontal que não conseguimos perceber as coisas lá do alto, as coisas da vertical. Não conseguimos nos conectar com Deus. Sabe por que isso acontece?
Porque nós estamos tão ocupados buscando que Deus abençoe as nossas vontades e os nossos quereres, que nós perdemos o caminho de Deus. Ele está dizendo assim: queridos, ande no meu caminho que já é abençoado. Não, Deus, abençoa meus caminhos. Não, querido, anda nos meus caminhos que são abençoados. Deus está buscando um povo que ande em alinhamento com o céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, portais eternos, as vossas cabeças. Porque vem o Rei da Glória. Então Deus está clamando nesses dias por uma geração de um povo que seja incendiado por uma palavra poderosa. Porque uma palavra poderosa vai te tornar na terra uma voz do céu. Deus vai fazer de você uma voz. E sabe o que é ser uma voz, querido? Não é só pegar o microfone e subir aqui, não. Se tornar uma voz é se tornar algo ímpar, singular da parte de Deus. Uma pessoa única, especial, com uma palavra de Deus dentro do coração. Lembra de João Batista? Um caniço balançado pelo vento no deserto. E Jesus disse: nascido de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Deus está buscando nesses dias homens e mulheres que estão escondidos para um tempo. Talvez você não foi revelado ainda por Deus, mas você está escondido para um tempo. Porque todas as vezes que nós tentamos nos esconder, Deus nos revela. E todas as vezes que nós queremos ser revelados, Deus nos esconde para um tempo. Então, se o seu clamor é aparecer, Deus vai te esconder. Porque Deus continua pegando as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas vis. E aí o coração de todos nós fica naquele clamor de romper nos caminhos da vida aquilo que nos paralisa, aquilo que nos impede de alcançar a promessa de Deus. Mas muitos de nós temos desanimado pelo caminho. Muitos de nós temos olhado de um lado para o outro e pensado assim: onde está o meu Deus? Que a palavra diz que vem com o meu socorro, vem ao meu socorro. Onde está o meu Jesus que morreu por mim na cruz e levou sobre si as minhas pisaduras, as minhas enfermidades? E nós podemos estar dizendo no nosso coração dessa forma hoje: um coração murmurador por causa da dor, um coração que está sofrido por causa das dores e as lutas da vida. Você se coloca numa situação de murmurar interiormente. A boca não fala, mas o coração sente. E aí quando entra nesse lugar de desespero, nesse lugar de dor, não consegue mais adentrar nesses lugares onde o coração de Deus está proclamando um tempo especial. Nós estamos vivendo uma estação de grande prosperidade e bênção sobre a nossa nação. Está chegando um tempo de grandes coisas para o Brasil. É a estação em que Deus está abrindo as portas do céu sobre o Brasil de uma forma muito poderosa. A semente que você está lançando nesses dias, seja o seu tempo, seja o seu amor, seja os seus recursos, tudo que você tem lançado nesses dias, a colheita vai vir multiplicada 100 vezes mais. Porque Deus é um Deus de amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alcançar de Deus uma resposta para aquilo que nós estamos buscando vai requerer de nós um coração obediente. Ter o cuidado de guardar todos esses mandamentos que Ele hoje nos ordena. As bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Seremos benditos no campo, seremos benditos na cidade. Porque buscar bênção é muito bom, mas as bênçãos nos buscarem é muito melhor. É muito mais poderoso. Eu fico pensando quantas vezes no meu coração eu já pensei em desistir de tantas coisas. Eu sei que aqui no nosso meio essa noite, vários de vocês já pensaram de desistir de várias situações. Casais que chegaram à beira de se casar e desistiram. Casais que chegaram à beira de ter um relacionamento para o casamento e desistiram. Colocaram entre si uma barreira intransponível. Sabe por que isso acontece? Porque não tem entre si o Espírito de Deus. Nós somos chamados para colocar Deus em todas as áreas de nossas vidas. Nos lugares do seu coração, onde Deus não pode acessar, são exatamente nesses lugares que as trevas vão acessar. E nós não fomos chamados para viver em trevas, queridos. Fomos chamados para viver na luz. A palavra de Deus tem algo poderoso para as nossas vidas, para estabelecer um tempo para uma geração. Ele está disposto a levantar homens e mulheres e tirar dos monturos de trás das malhadas e colocar sentado com os príncipes da terra, porque a obra é dele, a vontade é dele, o poder é dele.
Operando Ele, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu era, disse o Senhor. Operando eu, agindo eu, quem impedirá? Sabe o que falta para nós nesses dias, para alcançarmos de Deus uma resposta do céu? Está faltando morrer, queridos. Morrer para essa vida e nascer novamente para Cristo. João 5,25 diz assim: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, se está com dificuldade de ouvir a voz de Jesus nesses dias, é porque está faltando morrer para essa vida. E morrer está dizendo que abrir mão de existir em algumas áreas para que Deus exista em nosso lugar. O coração fica cheio às vezes de problemas e de nós mesmos, e nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós queremos que as coisas sejam estabelecidas do nosso jeito, e nós proclamamos muitas coisas, e dizemos muitas coisas, e esperamos muitas coisas, e nos decepcionam. Sabe por quê? Porque o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, se os seus planos não estão alinhados com o céu, tem alguma coisa errada. Olha, existem 4 tempos. O tempo Cronos é o tempo em que nós estamos, é o nosso tempo temporal, que é a medida. O tempo Kairos, que é o tempo da eternidade, é um tempo sem medida. O tempo Aion é o tempo da visitação de Deus. E o tempo Olam, que é o tempo do trono de Deus. Uma vez que nós estamos no Cronos e estamos nos movendo desalinhados com Deus, as bênçãos estão caindo em um lugar e você está em outro, sempre separado da vontade de Deus. Uma vez que o seu coração se alinha com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você entra no tempo Aion, e a visitação do céu entra em convergência com a sua vida. E uma vez que a sua vida converge com a vontade de Deus, sabe o que acontece? Está ligado na terra, está ligado no céu, e os seus sonhos, a sua promessa se realiza para a honra e glória do Senhor. Aleluia! É assim que Deus faz. Aleluia! Glória a Jesus. É assim que Deus faz para estabelecer coisas grandes nesses dias. Ele precisa que nossos corações estejam alinhados com o dele para entrar em convergência, terra e céu, convergindo num só lugar. Estar aqui essa noite é um tempo Aion para a sua vida, porque vocês estão alinhados com o culto ao Senhor, e Ele está aqui nesse lugar para receber culto, e louvor e adoração. E uma vez que você entrou nesse lugar, você entrou num lugar de convergência com a vontade de Deus. E agora, tudo que pedires em nome dEle, tudo que pedires em nome dEle desse lugar, não só nesse lugar geográfico, mas nesse lugar em que o seu coração está. Talvez você colocou seu coração diante de Deus essa noite e disse assim: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz na minha vida o que eu careço do Senhor. E esse é o lugar, porque nós estamos aqui como igreja do Senhor em comunhão. E nesse lugar de comunhão nós estamos empoderados. Estamos empoderados porque Jesus vai sempre ouvir a noiva, a igreja. E a igreja somos nós. E nós escolhemos essa geografia física. Estamos aqui na Igreja Metodista Central de Cariacica. Escolhemos essa geografia física para estar em comunhão essa noite, em concordância. E sabe de uma coisa? Eu concordo com você, com aquilo que você tem pedido para Deus. Eu concordo com você, para que Deus realize na sua vida. Então estamos ligando agora na terra, para que seja ligado no céu. Essa é a hora e esse é o lugar de colocar diante de Deus tudo aquilo que o seu coração tem clamado, tudo aquilo que o seu coração tem desesperado nesses dias. Não temas. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Andar em Deus vai requerer de você tudo, queridos. Deus não abre mão de você e Deus não quer um pouco de você. Deus não olha para você como alguém que Ele só quer um braço ou uma perna, Ele quer você por inteiro. O seu coração precisa estar aberto para Deus nesses dias, de modo que Ele possa operar em lugares onde você nunca deixou Ele entrar. Porque no dia que Deus puder entrar nos lugares em que você fechou as portas para Ele, Ele vai abrir portas para você que nunca foram abertas aqui fora. Tem muita porta precisando ser abrida na sua vida. Porta de emprego, porta de trabalho, porta nos estudos, porta nos relacionamentos, gente esperando para casar, gente esperando para resolver problema no casamento, apagar incêndio no casamento. Tem
Tem muita porta para ser aberta nessa noite. E eu vejo Deus abrindo essas portas, entrando com luz nesses lugares no coração, aonde Ele não tinha permissão para entrar, porque o coração não estava omisso, não estava remindo nele, o coração não estava submisso a Ele. Mas essa noite, eu tenho muita fé em Deus, que corações estão sendo quebrantados aqui nessa noite, não por causa do pregador, não por causa do pastor, mas por causa da graça. Por causa da graça que opera nesse lugar. É a graça, é a misericórdia, é o favor imerecido que nos alcançou para estar aqui essa noite. É o amor de Deus, Ele primeiro nos amou. Então, por mais antipatia que vocês possam ter com a palavra de Deus, por mais antipatia que algumas vezes nós temos com algumas palavras de Deus que nos confrontam, nós precisamos entender que o Espírito nos faz entender, o Espírito Santo nos faz entender e discernir a verdade, e a verdade vai sempre prevalecer. Vocês sabiam que quando a Arca da Aliança foi colocada diante do altar de Dagon, pela manhã o altar de Dagon, a estátua de Dagon estava prostrada diante da arca, e eles levantaram aquela estátua, e no dia seguinte, novamente, ela estava prostrada com as mãos cortadas. Sabe por quê, queridos? Porque aquilo que é falso vai sempre cair diante daquilo que é verdadeiro. E a Arca da Aliança estava ali simbolizando a verdade do céu, a verdade de Deus, aquilo que Deus queria estabelecer naqueles dias. A arca como algo que se movia com a glória de Deus. E hoje quem se move com a glória de Deus é você. Então aquilo que é falso, aquilo que não é original, vai ter que cair por terra diante de você. Se te caluniaram, se te perseguiram, se disseram toda sorte de maledicência contra a sua vida, vai cair por terra, porque a verdade prevalecerá. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e não há nada que Ele não possa fazer. E aquilo que nós tememos porque muitas vezes nós fraquejamos e fracassamos na fé. Medo é a ausência de fé. Nós não fomos chamados para andar temerosos. Deus nos deu espírito de ousadia, para andar em lugares onde ninguém quer entrar, para falar com pessoas que ninguém se dispôs a falar, para fazer aquilo que poucos ousaram a fazer. Ousadia. Eu vejo a ousadia do pastor Orlando. Eles estavam me contando a história desse ministério. Eu vejo a ousadia do pastor de vocês em estabelecer toda uma estrutura para comportar tudo que está acontecendo aqui nesses dias. Um homem de fé, de ousadia. Meu Deus, vocês têm um modelo, um referencial dentro de casa, todos os dias, para estabelecer aquilo que Deus quer estabelecer na vida de cada um de vocês. Então Deus tem feito como fez com Paulo naqueles dias: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós estamos em busca de homens e mulheres que se tornem referenciais de conduta, para poder derrubar as barreiras, as muralhas, aquilo que nos impede de alcançar aquilo que Deus já estabeleceu. Nós temos um direito e uma herança em Cristo Jesus, adquirido na cruz, para que todos nós possamos dar passos de fé em direção a uma promessa do céu. Só que o que acontece? Satanás coloca uma viseira, uma barreira diante dos olhos e dos ouvidos, e coloca palavras de desânimo para te tirar do caminho. Talvez hoje você tenha ouvido uma dessas palavras: olha, você não é bom o suficiente, você não vai alcançar, você não vai vencer, você não é capaz. Mas Deus disse: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas. E eu prefiro ouvir a palavra de Deus do que ouvir a palavra do mundo. Não consulte a carne nesses dias. Não consulte a carne nesses dias. Consulta o Espírito. Deus quer falar com você todos os dias, com disposição para falar com você. Sabe qual que é o nosso problema? Por falta de discernimento da estação espiritual em que nós estamos vivendo. Nós ficamos desconectados da vontade de Deus, desconectados da promessa de Deus para as nossas próprias vidas. Então muitos sonhos passam desapercebidos, e quando você percebe, você não consegue mais sonhar. Você tem dificuldade de perceber que você tinha um sonho, e aquilo que era um sonho se torna algo tão distante na sua vida. Sabe por quê?
Porque as estações do céu estão se movendo como águas que passam. E nós não conseguimos percebê-las. Por quê? Estamos focados demais na terra. Se você olhar para a terra hoje, você vai abrir o jornal e vai ver assassinato, morte, a bolsa caiu, problemas financeiros, o país está passando por crise e está tendo briga no Congresso e países estão se levantando contra o Brasil e não sei o quê. E tantas coisas horríveis para se ver. Mas Deus já disse diferente. Ele disse que vai operar em nosso meio segundo o poder que opera em nós. E qual é esse poder, pastor? A fé, queridos. O poder que opera em nós é a fé. Se nós aprendemos a andar alinhados em retidão, e quando eu falo retidão não é santarrice. Santarrice é quando você pega a santidade e coloca ela como uma liberdade sem responsabilidade. Eu estou falando de santidade de verdade. Homens e mulheres que sabem que podem todas as coisas, mas nem tudo convém. Homens e mulheres que estão dispostos a renunciar às coisas ilícitas e até às listas por amor a Deus. Nesses lugares de renúncia, nesses lugares de entrega, nesses lugares de obediência, de submissão, Deus tem encontrado homens e mulheres com grande potencial para alcançar muito mais além do que pediram ou pensaram, segundo o poder que opera em cada um de vocês. A fé, segundo a fé de cada um. Não dá para a gente andar mais nesses dias vivendo um evangelho de faz de conta, que a gente às vezes, hoje talvez eu leio a Bíblia, talvez eu faça uma oração, talvez eu faça um jejum, talvez eu tire um tempo para Deus. Eu não tive tempo, pastor, de orar hoje, eu não tive tempo de... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Entre a oração da manhã e a oração da noite, está tudo no controle do Senhor. Você não pode abrir brecha. Você não pode abrir, quebrar esse elo que você tem com Deus, da oração da manhã e da oração da noite. Não que você não possa orar em todo o tempo. Você deve orar em todo o tempo como Paulo. Se você consegue, top. Mas no mínimo, a oração da manhã e a oração da noite. Porque nesse intervalo entre as 6 da manhã e a meia-noite e as 6 da manhã, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E nesse lugar em Deus, de busca, de renúncia, de entrega, é nesse lugar que Ele quer encontrar você. Deus marcou encontro com todos nós nesses dias. E sabe quais são esses dias? Quando eu falo assim, essa geração, quando eu falo assim, esses dias, eu estou falando de hoje, eu estou falando da sua vida, eu estou falando desde que você nasceu até o dia que você tem para viver. Estou falando da sua vida. Se você vai viver 50 ou se vai viver 100 anos, não importa. Eu estou falando da sua vida. Você é a geração dos 50 ou dos 100, dos 30 ou dos 40, dos 80 ou dos 90, não importa. Você é a geração que Deus quer estabelecer. Você é a voz, o caniço balançado pelo vento que Deus quer levantar como uma voz que clama pelo deserto. Precisa acreditar, querido. Josué era só um homem que viveu 40 anos no deserto. Josué mal conhecia o que era o mundo fora do deserto. E ele foi convidado por Deus para substituir Moisés. E ele só precisou de uma coisa: enxergar a estação de Deus. E Deus disse: é chegada a estação de tomar posse da promessa, de entrar nesses lugares de bênção, nesses lugares onde a terra mana leite e mel. Mas Josué, lá nesse lugar você vai ter que guerrear. Lá nesse lugar você vai ter que obedecer. E a primeira lição que eu te dou é: me obedeça. Atravesse o Jordão, dá 7 voltas, toque as trombetas com alarido, e as muralhas vão cair. Tempo e modo. Deus continua trabalhando com tempo e modo dele. Deus não vai fazer no seu tempo nem do seu modo. Deus trabalha no tempo e no modo dele. A estação que estabelece é o céu. E nós nos alinhamos com a estação do céu. Deus, para que lado o Senhor está se movendo, onde o Senhor está tocando, e nós caminhamos na direção da promessa de Deus, e tocamos naquilo que Deus toca, e andamos nos lugares onde Deus anda, e fazemos as coisas que Deus está fazendo, e visitamos os lugares que Deus está visitando. E uma vez que nós conseguimos esse alinhamento com a vontade de Deus, Ele se alinha com a nossa vontade. Lembra do versículo que eu falei agora há pouco? Eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Mas precisa se alinhar com a vontade do Pai.
precisa conhecer o Abba de perto, precisa entrar no coração de Deus. Olha, nós buscamos uma embriaguez no Espírito, uma chapação no Espírito, e muitas vezes nós chapamos com tantas coisas, embriagamos com tantas coisas que não são o Espírito de Deus. Está na hora de buscar em Deus uma resposta para as coisas desse mundo. Ele quer estabelecer o reino dele em pessoas. O primeiro Adão veio e foi colocado dentro de um ambiente chamado Jardim do Éden. O segundo Adão veio e colocou o jardim dentro de nós. Olha, quando nós chegarmos na eternidade, a gente pode chegar para Abraão, para Davi, para Isaac, para Jacó e perguntar para eles como é que foi. Para Noé, como é que é? Como é que foi aquela questão de Deus falar com você uma vez e você construir um navio, ficar 100 anos construindo um navio? Como você conseguiu uma façanha dessa, Noé? Moisés, como é a sensação de atravessar o Mar Vermelho com um pedacinho de pau na mão e um exército atrás de vocês? Como é essa sensação? E sabe o que eles vão dizer para nós, queridos? Eles vão dizer assim: eu respondo para você todos os mistérios que você quiser saber, mas eu quero saber como é a sensação de ter o Espírito de Deus habitando dentro de você. Porque nós, depois de Cristo, nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. É um privilégio que os patriarcas queriam ter visto e não viram. Meu Deus, olha esse lugar que nós entramos, esse lugar de privilégio que nós estamos, esse lugar de conquista da cruz, em que nos deu acesso ao Espírito de Deus. Foi a cruz que conquistou isso para nós. Foi Jesus naquela cruz. A graça, o favor imerecido. Talvez essa noite tem pessoas que estão dizendo assim: mas eu não posso, pastor, ser abençoado, porque eu já fui amaldiçoado assim, assim, assado. Eu fui uma pessoa muito má, eu fui uma pessoa muito pecadora, uma pessoa muito errada. Querido, eu não estou falando de merecimento, eu estou falando de graça. Graça é favor imerecido. Não é porque você é bom, é porque você é ruim, é porque Ele se deu, e porque Ele é bom. É o céu visitando a terra nesses dias. E está na hora dessa geração aprender a viver essa espiritualidade na íntegra, de usufruir das promessas do céu todos os dias, abrir mão da terra para conquistar o coração de Deus. Não tem lugar melhor para estar, queridos. Não tem lugar melhor para estar do que o coração de Deus. Não tem lugar mais seguro do que o coração de Deus. Nós precisamos nesses dias nos desesperar por esse coração. A batida do coração de Deus está liberando um som nesses dias. A batida do coração de Deus está liberando um movimento nesses dias, um mover, uma direção nesses dias, para que a igreja possa se mover nessa direção. Ah, pastor, mas é mais fácil eu ir com a maré. Está todo mundo indo para lá, eu vou para lá também. Está todo mundo fazendo umas coisas legais, e a gente está numa vibe especial aí e tal. Mas queridos, eu estou falando de andar com Deus e de andar sem Deus. Os problemas, as dificuldades e as barreiras, as muralhas da vida vão se levantar em todo o tempo na sua vida. Você pode escolher passar por essas dificuldades, por essas barreiras sozinho, ou você pode escolher passar com Deus. E eu garanto para você que passar com Deus é muito bom, porque Davi experimentou isso e gostou muito de experimentar. Sabe que durante uma das batalhas de Davi, Deus falou com ele, disse assim: Davi, quando ouvir o estrondo dos meus pés por detrás das amoreiras, você parte pela direita, que eu estou indo pela esquerda. E Deus entrou na batalha com Davi. Deus ainda entra na batalha com os filhos. Então não tem guerra grande para você, não tem nada intransponível para a sua vida. Não tem dificuldade que você não possa vencer, queridos. Tira do coração esse medo, essa covardia, essa timidez, isso que te impede de alcançar a promessa de Deus. O céu está falando nesses dias: levantai, ó portas, levantai portais eternos as vossas cabeças, porque vem o Rei da Glória. Salmo 24. Levantai as vossas cabeças. Eu fico pensando às vezes que tem muita gente nesses dias que gostaria de encontrar com Deus de uma forma especial, como foi nos tempos dos fundadores da igreja, e buscar encontrar em Deus uma resposta para que possam se tornar uma resposta na terra para a vida de outras pessoas. E para nós nos tornarmos uma resposta para a vida de outros, nós precisamos nos dispor a ser uma resposta.
Tem muita gente com esse coração de busca, de anseio, de clamor, mas muitos estão se cansando pelo caminho, muitos desanimam pelo caminho. Sabe por quê? Porque muitas vezes se frustram com algumas coisas que não conseguem alcançar. Mas a frustração está vindo porque nós mesmos levantamos essa barreira de frustração, porque nós estabelecemos um padrão para Deus, um tempo e um modo para Deus operar. E Deus está dizendo assim: não, filho, eu não estou me movendo nesse tempo e nesse modo, eu estou me movendo nesse tempo e nesse modo. Se alinha com o meu. Está na hora de nos submetermos à vontade de Deus. Vocês têm pastores abençoados aqui que têm dado um direcionamento para a vida de vocês. Nós temos pastores abençoados sobre toda a terra fazendo esse trabalho. Homens e mulheres que têm se disposto a se doar, a se deixar gastar, para que a gente possa ser arrebanhado verdadeiramente como ovelhas do Senhor, para alcançar em Deus uma resposta para as nossas vidas. O que está dificultando é que muitas vezes nós nos comportamos como bodes e não como ovelhas. E o comportamento de bode é um comportamento arredio, empacado, furioso, vingativo, ferido. São lugares onde Satanás quer nos colocar para que a gente possa ferir outras pessoas, porque o ferido sempre fere. Mas Jesus disse que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E essa noite Ele está estabelecendo uma igreja curada e sarada pelo poder que há no Espírito de Deus. Jesus disse: todo poder é-me dado no céu e na terra. E Ele disse assim: farão as minhas obras e as farão maiores. Ele estava decretando algo. Ele estava estabelecendo algo nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, para que se manifestasse na terra. Para quem? Para quem estiver disposto a dar uma resposta para o céu. Porque muitas vezes nós pedimos muitas coisas para Deus. Deus me dá isso, Deus faz assim, Deus faz assado. Mas raramente damos uma resposta para o céu, para aquilo que Deus já tem nos dado. E está na hora de darmos uma resposta para o céu, queridos, para tudo isso que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vem mais. Deus tem mais para liberar. Então dê uma resposta para o que Ele já te deu. Se Ele te deu um talento, coloque esse talento em movimento. Se Ele te deu 2 talentos, coloque os 2 em movimento. Semeia o seu tempo, o seu esforço, os seus recursos na vontade de Deus, nos lugares onde Deus está semeando. Toca nos lugares onde Deus tem tocado. Faça da forma como Deus faria, como Jesus faria. Estabeleça em Deus suas metas. Estabeleça no coração de Deus aquilo que você tem queimado nesses dias para estabelecer. Não perca de vista essa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Sabe por quê? Todas as vezes que você alcança a boa vontade de Deus, você pode abrir mão dela, semear, porque está vindo a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. E depois você pode abrir mão da perfeita vontade de Deus, porque está vindo a agradável vontade de Deus. Níveis de conquista espiritual. Não precisa ficar paralisado nesse lugar. Você não precisa ficar com água nos atelhos, com água nos joelhos, com água pela cintura. Você pode mergulhar nas águas do Espírito. Você pode entrar nessas profundidades das águas do Espírito e usufruir dessas promessas. E sabe o que é que vai acontecer? O seu cálice transbordará na presença dos inimigos. O seu cálice transbordará, emprestarás a muito e não pedirá emprestado. Meu Deus, tanta palavra de promessa, tanta coisa boa na palavra, na boca de Deus, na nossa Bíblia, na nossa cara, todos os dias. A disposição de quem quiser usufruir é você abrir ela e falar assim: isso aqui Ele falou para mim, ó. Quando Ele escreveu pensando em mim. Ele pensava em mim. Foi por mim que Ele foi para aquela cruz. Foi por você, querido, foi por mim, foi por nós. Usufrua dessa palavra. Toma posse dessa palavra. A palavra de Deus. Não deixa Satanás colocar palavras de maldição no seu ouvido, no seu coração. Não deixa desânimo bater na porta do seu coração e dizer que você não pode, dizer que você não merece. Não deixa o cansaço, a fadiga ditar os seus dias. É você que coordena, é você que comanda. É o Espírito de Deus em você, é o sopro de vida de Deus em você que vai estabelecer os seus dias. A alma
ela vai fraquejar algumas vezes. A sua alma vai dizer assim: não dá, eu estou cansado, não sou bom, não posso, isso eu não consigo, isso é difícil. Sabe por quê? Porque a carne vai tentar roubar a sua alma, e o Espírito vai tentar conquistar a sua alma. E sabe o que acontece nesses dias? Nós perdemos a capacidade de conduzir pessoas, porque estamos querendo levar pessoas à força para aquilo que o nosso coração quer conquistar. Nós almejamos algumas coisas, estabelecemos algumas coisas e dizemos assim: aqueles que não são como eu não estão alinhados com Deus. Não, querido, você não precisa parecer um com o outro. Você tem que parecer com Jesus. Você precisa parecer com Jesus. O modelo referencial é Cristo. Siga aqueles que estão parecidos com Jesus. Fique parecido com aqueles que têm se disposto a se tornar um modelo, um referencial do céu. Homens de fé, mulheres de fé, que não se intimidam, que não param, que não desanimam pelo caminho. Já estou finalizando. Quero falar para vocês que esse lugar geográfico que nós estamos hoje aqui é um ponto de encontro de Deus. É um ponto onde Deus marca uma visitação algumas vezes por semana para que você esteja aqui, porque é o que o ministério proporciona para vocês hoje aqui. E um ministério estabelecido em Deus. E sabe o que acontece quando você se dispõe a estar aqui? Você se submete à geografia do céu. E uma vez que a geografia da terra se alinha com a do céu, as coisas do céu se manifestam na terra. E aquilo que não existia é trazido à existência por causa de você. Então hoje, quando você chegar na sua casa, amanhã no seu trabalho ou nos seus estudos, aonde você chegar, que o seu coração está em busca de algo de Deus, está sendo estabelecido algo em favor da sua vida. Sabe por quê? Só porque você se dispôs a ser igreja comigo e com os nossos irmãos que estão aqui essa noite. Só porque você se dispôs a se submeter ao coração de Deus, a participar do que Deus participa, a se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero pedir por gentileza que vocês se coloquem de pé. Eu vou convidar quem de direito para pegar o microfone. Eu só quero fazer uma oração pela vida de vocês, para que verdadeiramente muralhas venham cair, barreiras de impedimento caiam por terra essa noite. Aquilo que te impedia de vencer já está no passado. Impedia, não impede mais, porque a partir de agora Ele vem saltando pelos montes para vencer as batalhas por você. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, que essas muralhas, essas barreiras que têm se levantado nesses dias caiam por terra imediatamente, em o nome de Jesus. Nós nos colocamos na posição de obediência, Pai. Nós nos colocamos numa posição, Pai, de clamor, de glorificar e de honrar o Teu nome com as nossas vidas. Nós queremos nos tornar um modelo, um referencial do céu nesse lugar. Em o nome de Jesus, eu oro, Pai, e pela fé creio que o Senhor já está movendo nesse lugar, Pai, a cura, a restauração, a libertação dos Teus filhos. Em nome de Jesus, familiares estão sendo visitados nessa hora. Você e sua casa servirão ao Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quero agradecer os pastores do ministério, o pastor Orlando que não está presente, o missionário Wilson que abriu a oportunidade. Pastor, obrigado. A gente que agradece, palavra abençoada do céu. Deus abençoe, pastor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus falou conosco profundamente nessa noite, igreja. Profundamente. Nesse quinto elo. E nós somos essa geração. Nós estamos hoje, como ele disse, conectados aonde o Senhor nos colocou, nos chamou. E eu quero te convidar, você que está nessa campanha, você